ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e a partir de agora você acompanha o ITV Jornal com as principais notícias de Itatiba e região. A artista itatibense ganha destaque internacional com sua arte em Pinst Pink. Carnaval seguro. Antes de cair na folia, saiba como se proteger contra a febre amarela. Caminhos do Sol começa a receber obras de infraestrutura. Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva forte em São Paulo nesta sexta. E mais, Câmara de Itatiba debate sobre o transporte coletivo da cidade. O seu ITV Jornal está começando. O governo de São Paulo reforça a vacinação contra a febre amarela, essencial para quem viaja para áreas de transmissão do vírus ou regiões rurais e de mata, especialmente durante o carnaval. Até o momento foram registrados 10 casos humanos, com 6 mortes, além de 30 primatas infectados em regiões como Ribeirão Preto e Campinas. A vacina está disponível em todas as UBSs, sendo recomendada com antecedência mínima de 10 dias antes da viagem. Além disso, medidas de proteção individual, como o uso de repelentes e roupas adequadas, são importantes. O Estado recebeu 1.900.000 doses para ampliar a imunização, que é exigida para viajar a alguns países. A passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo aumenta o risco de chuvas intensas até sábado, com maior impacto na faixa leste. Campinas e Sorocaba, apesar das chuvas, as temperaturas continuarão altas, exceto na faixa leste, onde haverá leve redução devido à nebulosidade. No domingo, o risco de chuva diminui e o calor retorna ao estado. A Defesa Civil alerta para evitar áreas alagadas, proximidade de árvores e estruturas metálicas durante os temporais. A Operação Chuvas do governo estadual mantém monitoramento 24 horas e campinas educativas até março. Mais de 4 milhões de proprietários de veículos em São Paulo anteciparam o pagamento do licenciamento em janeiro de 2025, segundo o Detran São Paulo, superando o mesmo período de 2024 em 4,4%, e em 2023 em 12%. O valor do licenciamento é de R$ 167,74 e o pagamento pode ser feito entre janeiro e junho, antes do início do calendário oficial do segundo semestre. Para adiantar, o proprietário pode usar sistemas bancários físicos ou online e acessar o site do Detran São Paulo ou a carteira digital de trânsito para emitir o documento atualizado. Mais de 93% dos licenciamentos são feitos de forma digital, graças ao uso do Pix e automação. Conforme Vinícius Novaes, do Detran São Paulo, a tecnologia tem modernizado o atendimento, garantindo mais agilidade e eficiência para os cidadãos. E depois do intervalo, o loteamento Caminhos do Sol começa a receber a infraestrutura após anos de entraves judiciais. Voltamos já. Do Brasil para os Estados Unidos, o talento de Nunes agora brilha nos grandes eventos de customização automotiva. Confira a trajetória inspiradora desse artista que está conquistando o mundo com seus traços únicos e muita criatividade. A arte do pinstripe automotivo é um verdadeiro símbolo de personalização e criatividade. Originada há séculos e influenciada por culturas como a romana, egípcia e grega, a técnica ganhou popularidade no design de veículos no início do século XX. Na década de 1950, o movimento modernizado de pinstripe ganhou força nos Estados Unidos
Itatiba tem o privilégio em ter um artista que é reconhecido nos Estados Unidos pelas suas obras e ele é o talentoso Nunes. Eu cresci querendo trabalhar com arte, né? E o caminho mais fácil era para quem gostava de rock, tatuagem, essas coisas. Eu fui me interessando por tatuagem e tudo mais. E daí eu descobri o pinstripe uma época, vendo um livro na casa de um amigo, né? Que é uma arte para carro, uma tatuagem para carro. E eu decidi tentar aprender, assim. Fui atrás do material e comecei a aprender por conta própria, assim. A gente tem, né, como mascote da cultura custom, a gente tem esse personagem que se chama Rat Fink. Ele é que nem o Mickey para quem gosta de carro customizado, né? E há uns anos atrás, uma arte minha foi parar na mão do pessoal que criou o Rat Fink. E eles gostaram tanto que acabou ficando no museu lá do Rat Fink. E a partir disso, eu fui criando amizade com eles e tal, e surgiu o convite para participar do Rat Fink Reunion, que é esse evento que ocorre anualmente lá nos Estados Unidos. Bom, agora, né, no final do ano passado, em dezembro, surgiu um convite para ser um artista oficial do Rat Fink. Então, isso quer dizer, o primeiro brasileiro e primeiro artista da América Latina, né, primeiro artista dessa região oficial do Rat Fink, para poder fazer uma arte, assinar como se fosse o Ed Roth, que foi o cara que criou mesmo o Rat Fink. O loteamento Caminhos do Sol em Itatiba começou a receber infraestrutura após anos de entraves judiciais, resolvidos desde 2021. O pacote de obras, com investimento de R$14 milhões e 200 mil pelo Finisa, inclui 7 quilômetros de asfalto, 14 quilômetros de guias e sarjetas, 11 quilômetros de redes de água, além de drenagem e sinalização, beneficiando cerca de 400 famílias. A previsão de conclusão é de 12 a 18 meses, com água disponível em 1 ano e meio. O anúncio foi feito pelo prefeito Tomás Capeleto de Oliveira em reunião com moradores e autoridades. A iluminação pública em LED será instalada numa segunda fase pelo programa Ilumina Itatiba. Na última sessão da Câmara de Itatiba, vereadores discutiram problemas no transporte coletivo da cidade e exigem explicações sobre a morte da paciente na Santa Casa, no município. A repórter Letícia Benedito traz mais informações. Na última sessão da Câmara desta quarta-feira, 2 projetos de lei estavam em pauta. O primeiro, que propõe a transferência de 2 áreas públicas no Jardim Estela. E o segundo, que visa proibir a venda e o uso de equipamentos de motocicletas fora das especificações originais, com o objetivo de reduzir ruídos excessivos e aplicar multas aos infratores. No entanto, o início da sessão foi marcado por um tema de grande importância ao público: o transporte público de Itatiba. Os vereadores passaram horas debatendo 6 requerimentos enviados à empresa responsável pelo serviço, levantando questões importantes. O foco foi o contrato vigente entre a prefeitura e a empresa de transporte, especialmente aos acréscimos e ajustes financeiros que estão sendo pagos pela administração municipal, que podem chegar a 29 milhões de reais. A insatisfação com o serviço prestado pela empresa aqui em Itatiba foi unânime entre os vereadores, que destacaram as constantes reclamações que eles recebem dos usuários, principalmente que pedem por mais linhas e horários de ônibus. Além disso, eles também criticaram pela falta de manutenção nos pontos de ônibus. E tem muitos locais aqui no município de Itatiba que precisam de novos pontos para dar mais conforto aos passageiros. Já no final da sessão, outro assunto que deu indignação a muitos itatibenses virou tema: a morte de uma senhora de 80 anos que morreu dentro da Santa Casa de Itatiba. Essa senhora estava esperando por atendimento no pronto-socorro da Santa Casa, teve um infarto e veio a óbito. Os vereadores que levaram esse assunto até a tribuna agora pedem e solicitam à Santa Casa e à Prefeitura explicações. E depois do intervalo, 75% das crianças e adolescentes no país têm um perfil próprio em alguma rede social. Voltamos já. Você é pai
ou mãe de pet, se você tem algum animalzinho em casa, em breve o Castramóvel estará em Itatiba, atendendo os pets que já estão cadastrados na lista de castração da COBEMA, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Então você que é tutor, fique atento ao dia, horário e local agendado. Lembrando de seguir as recomendações para que tudo ocorra da maneira esperada. E se você deseja castrar seu cão ou gato, entre em contato com a COBEMA pelo telefone 4487-2805 e confira todos os trâmites. 75% das crianças e adolescentes no país têm um perfil próprio em alguma rede social. E pelo menos 1 a cada 3 mantém ele totalmente aberto. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Locomotiva e pela Único, empresa especializada em identidade digital. Para os filhos de Felipe e Flávia, o tablet só chegou por exigência da escola. E a marcação é cerrada no uso das redes sociais pelas crianças. Eles ainda estão numa idade onde eles têm que focar em outras atividades e não necessariamente interagir com outras pessoas através de rede social. Eles têm que interagir primeiro pessoalmente, entender um pouco melhor como é que funciona esse mundo digital. Mas se você segue pais e mães em redes sociais, provavelmente já viu fotos dos filhos e ficou sabendo da rotina deles. Uma pesquisa identificou que 9 em cada 10 responsáveis por crianças e adolescentes no Brasil compartilham imagens de familiares, além de marcar localizações. Quando a gente posta um conteúdo, a gente coloca uma foto numa rede social, a gente não tem controle do que a pessoa do outro lado vai fazer com essa informação. E os dados que circulam sobre nós são dados que nos identificam. Expor a escola que o seu filho estuda, deixar que o seu filho converse, né, e interaja com pessoas que você desconhece, tudo isso gera um ambiente de grande vulnerabilidade. De acordo com o levantamento, 75% das crianças e adolescentes têm contas em redes sociais. E 1/3 dessas têm perfis totalmente abertos, com fotos e dados expostos para qualquer um acessar. A internet hoje é uma internet que é projetada para atender aos interesses econômicos de grandes empresas. Para essas empresas, é interessante que os usuários interajam pela maior quantidade de tempo possível com as plataformas que elas disponibilizam no mercado, justamente porque cada interação que esses usuários têm com essas plataformas acabam gerando uma série de dados pessoais que vão ser, então, coletados por essas empresas para atender aos seus interesses comerciais. A maioria dos pais não monitora perfil dos seus filhos, não se atenta para o fato de deixar o perfil fechado, né, e não totalmente aberto, ou quando deixa fechado, não toma ali cuidado para entender quem é que está se comunicando, quem tenta, quem solicita amizade com os filhos. Outro agravante é que 73% dos responsáveis não sabiam que pelo menos uma dessas ações pode ocasionar vazamento de dados pessoais, como clicar em links ou abrir anexos de e-mails sem confirmar a procedência, utilizar redes públicas de Wi-Fi, baixar e instalar aplicativos de origem duvidosa no celular e não atualizar programas e aplicativos com frequência. O conselho que a gente sempre dá, né, seja para crianças, né, ou principalmente para os pais, mães e responsáveis, é que se você quer incentivar ou quer expor a sua criança numa rede social, pare e pense 2 vezes, porque as consequências que isso pode ter para o desenvolvimento dela, a partir de uma série de fatores diferentes, é muito grande. O ITV Jornal vai ficando por aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site que está aparecendo na sua tela. E não se esqueça de seguir a ITV nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado pela sua audiência e companhia e até a próxima edição. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.